segundo elemento, qual pode ser? Espaço. Isso, espaço. Como que pode ser o espaço? Lugar onde passa a história. Isso mesmo, o lugar onde se passa a história. Ele pode ser de duas formas, não pode? Sim. Quais são as duas formas? Quando tem um espaço que passa numa casa, numa escola, numa praça, como chama esse espaço? Esqueci. Esqueceu? Físico. Lembram? Lembrei. O espaço físico. E o outro espaço, quando não é no físico, é na memória do personagem? Psicológico. Isso, espaço psicológico, isso mesmo. O terceiro elemento, qual pode ser? Tempo. Isso mesmo. O que é o tempo de uma narrativa? O horário que se passa, dia e mês. Isso. O horário, mês, né? Isso, é o tempo. E como que chama mesmo esse tempo que é marcado pelo relógio? Cronológico. O tempo cronológico, isso mesmo. Então, lá na narrativa aparece dias, meses, anos, segundos. Então, esse é o tempo cronológico. E o outro tempo? Quando não tem essa demarcação cronológica. Psicológico? É o tempo psicológico, né? Como que é mesmo esse tempo? É o tempo que a própria Lembrança. faz, né? São as lembranças, as memórias dos personagens ou da personagem principal ali. Isso mesmo. Ô, professora, os dois tipos de tempo que é o cronológico e qual é o outro mesmo? Psicológico. Físico. O espaço é o físico e o psicológico. E o tempo é o cronológico e o psicológico. O próximo elemento, qual que pode ser? É enredo. Isso, enredo. O que é o enredo? É o resumo do texto. Isso, são todas as ações, né, que acontecem ao longo da Tudo que é vivido na história. Oi? Não entendi? Oi? Nada, não, falei errado, deixa pra lá. Não, pode falar, não tem problema. Pode falar. Tudo que é vivido no texto. Isso, todas as ações vividas ali. Isso mesmo, tá certo. E o enredo, como que pode ser? Tem duas formas o enredo. Como que pode ser o enredo? Aquele que tem começo, um meio, enfim, a gente percebe uma sequência de ações. Como que é chamado? Não lembro. Não lembra? É enredo linear. Lembraram? Ah, agora eu lembrei. Segue uma linha, né, de ações. A gente percebe bem uma sequência de ações dentro da narrativa. Professor, o Leandro falou que é a linha do Equador, porque chama linear. Segue uma linha de pensamento ali, de ações, né? A gente percebe uma sequência dentro da história. Um começo, um meio e um fim. Mas tem escritores, grandes escritores, que geralmente eles começam do fim da história e eles vão voltando, fazendo um flashback, lembram? Como que chama esse tipo de enredo? Se tem o linear, que segue uma linha. E aquele que não segue uma linha? Não linear. Isso, não linear, isso mesmo. Então, ele não tem uma sequência. Ele tem cortes, acontece cortes da narrativa que o narrador ele volta à história. Então, vários livros nós encontramos essa quebra, né, da sequenciação. E o último elemento? Ó, já falo. Personagem. Isso, personagem. Personagem. Como que pode ser? Personagem principal, secundário. Secundário.
Personagem principal tem de Secundário. E antagonista. Isso. Então, o personagem principal, ele tem o protagonista, que é aquele que exerce maior função na narrativa, tem um papel maior na narrativa, e ele é o bonzinho da história, né? Mas sempre tem uma pessoa, um personagem contrário ao protagonista. Como que chama? Antagonista. O antagonista é chamado também de vilão. É o vilão da história. Mas é vilão. E os outros personagens são chamados de Secundários. secundários, né? São aqueles que não têm um papel tão importante na narrativa, mas que aparecem ao longo da narrativa. Só tá lá para participar mesmo. Isso, estão lá participando também, né? Mas não de forma principal. Conseguiram acompanhar essa parte? Sim! Sim, professorinha! Fizeram a correção aí? Sim! Sim. Isso, ótimo. Então, agora a próxima atividade. Eu gostaria que um aluno lesse o texto aqui. Não vou falar que o gênero que Posso é. ler? Pode. Quem pediu? Eu, Eu quem? o Henry. Isso, Enzo. Pode começar? Alguém mais gostaria de fazer a leitura? A gente divide o texto, se alguém quiser ler também. Eu? Karine? É a Sim. Karine ou não? Então Sim. lê até onde, professora? Ô, Henry, você lê até a fala toca mais rápido o menino. Tá? Tá bom. Isso. Pode começar? Pode começar. E a Karine Eu quero ler. Quem pediu leitura? O Guilherme. O Guilherme? Ô, Karine, então você vai ler até pronto. E o Guilherme encerra, tá? Tá. Então vamos. Dançando com o morto. A viúva estava na cozinha com o filho, contando feliz o dinheiro que tinha encontrado debaixo do colchão. Quando o marido falecido fazia meses, apareceu e veio sentar-se à mesa com eles. A mulher não se intimidou. O que você está fazendo aqui, seu miserável? Me dá paz. Você está morto. Trate de voltar para debaixo da terra. Nem pensar, disse o morto. Estou me sentindo vivinho. A mulher mandou o filho buscar um espelho, entregou ao morto para que ele visse a sua cara de cadáver. Estou abatido. Deve ser falta de exercício, disse o falecido. E mandou o filho buscar a sanfona e convidou a mulher para dançar. Ela, é claro, não quis saber de dançar com o defunto, que cheirava pior que gambá. O morto nem ligou, começou a dançar sozinho. De repente a mulher viu que um dedo dele estava caindo. E ordenou, toca mais rápido, menino. Isso, continua, Karine. Assim que o ritmo se acelerou, caiu outro pedaço. Mas que depressa, que eu também vou dançar, ela resolveu. E começou a requebrar, saltar, jogou a perna para o alto e balançou a saia. O marido, animado, tratava de acompanhar as piruetas da mulher. E enquanto isso, o corpo dele desmoronava até que só ficou a caveira pulando no chão, batendo o queixo. A mulher caprichou uma pirueta e a caveira imitou e o queixo desmontou. Pronto. Isso, continua. Pronto. Calma aí, professora. Pronto. Pode ler. A mulher caprichou, mas que depressa. A mulher mandou o filho buscar um baú para guardar os pedaços do marido. Põe tudo que é dele, filho. Tudo. Que eu vou procurar uns pregos e um
martelo dali a pouco. Ela voltou e caprichou nas marteladas, para que o morto nunca mais escapulisse. Enterraram o defunto de novo. Depois jogaram bastante cimento em cima. Só no dia seguinte, a viúva lembrou do dinheiro do marido, que ela tinha deixado acima da mesa. Cadê? Uai, mãe, não era para aguentar no baú tudo que fosse dele. Isso, guardar, né? Muito bom. Parabéns, meninos. Isso aí, tem que participar, tá? Meninos? Meninos, porque tem menino e menina. Lembra que eu já expliquei? Quando tem menino e menina, prevalece o gênero masculino? Sim. Então, alunos, a mesma coisa. É assim, prevalece o masculino. Se tivesse só meninas, aí seria meninas, né? As meninas. Isso. Então, vocês leram aí um texto de qual tipologia? Qual é o tipo Tipologia grega? Hã? Tipologia grega? Não, qual tipologia que nós estamos revendo aí? Narrativa. Narrativo, né? Por que ele Foi mal. Por que ele é um texto narrativo? Porque ele é contado. Porque conta uma história. E o que mais? Porque tem um narrador. Porque tem narrador. O que mais que tem? Tem personagem. Tem personagem. O que mais que tem? Tem um espaço. Tem o espaço, tem o tempo, tem enredo, né? Então, ele é um texto narrativo porque, além de possuir todos esses elementos, ele nos conta uma história inventada, né? Então, a Ângela Laga aí, então, criou esse texto, né? Escreveu esse texto, uma história inventada. Vocês acham que ele pertence a qual gênero? Ele é uma fábula ou um conto? Um conto. Eu acho que é um conto. Por que será que é um conto? Porque tem a pessoa que conta? Também. O que mais? E porque não é fábula, porque não tem animais participando. Isso. Uma das principais características da fábula são personagens animais, né? E aqui nós temos pessoas participando. E também ele é um conto porque é uma narrativa breve, então tem um enredo mais curto. Então o conto, ele é um enredo mais curto, diferente do romance que o enredo é mais longo. Sora, Oi? qual questão você tá mesmo? Nós vamos começar a pergunta número 1 agora. Ah, tá. Eu butico. A primeira pergunta, então. Por que a mulher ficou tão aborrecida com a chegada do marido, do finado do marido? Você sabe que finado é porque ele já É porque morreu. é falecido. Por que, professora? Porque encontrou o dinheiro do marido embaixo do colchão. E além de ela ter encontrado esse dinheiro debaixo do colchão, o que aconteceu? O filho dela acabou dando para ele de volta. Não, isso aqui não é exatamente. Está no começo do texto. O que aconteceu? Que ela encontrou, ele faleceu, ela encontrou esse dinheiro debaixo do colchão, mas o que aconteceu depois, quando ela estava ali contando dinheiro feliz do finado? Ele sentou na mesa do lado dela. Ele sentou na mesa com ela lá. E ele apareceu, né? E veio sentar-se à mesa. Então, ela ficou tão aborrecida, por quê? Ela estava toda feliz lá contando o dinheiro do marido que tinha morrido. E quando ela estava lá contando, o que aconteceu? Ele apareceu. A resposta está aqui, ó, no começo do texto. As duas primeiras linhas, ó. A viúva estava na cozinha com o filho, contando feliz o dinheiro que tinha encontrado debaixo do colchão.
Quando o marido falecido fazia meses, apareceu e veio sentar-se à mesa com ele. Professora, posso fazer uma pergunta? Sim. Ô, professora, já saiu as notas da prova? Já saiu as médias, tá? Mas ainda vai ser publicado porque não parametrizou o boletim, tá? Daqui a uns dias vocês vão ver as médias lá na escola ou vai ser pelo link? Professora, Eu não entendi. As notas é pelo sistema, tá? Lá na sede. Lá na Secretaria Escolar Digital. Aí depois vocês vão ter orientações para ver, tá bom? A2. Por que a mulher foi buscar o espelho? Para o marido ver a sua cara de cadáver. Isso, porque certinho. ela pensou que ele não iria se ver. Que ele iria se ver. Isso, né? Então, ela pediu para buscar o espelho. Vamos ver onde está aqui no texto. Aqui, ó. A mulher mandou o filho buscar um espelho. Ele entregou ao morto para quê? Para que ele visse a sua cara de cadáver. Isso, certinho. Então, quem respondeu isso está certíssimo. Acertei! A3. Ao olhar a sua imagem no espelho, o defunto alegou que estava meio abatido e que era falta de exercícios. Diante disso, o que ele resolveu fazer? Dançar. 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 Dança rocha. Ele mandou o filho buscar a sanfona e convidou a mulher para dançar. Ô, professora. A mulher quis dançar logo no início? Não, né? Não. Porque ele estava já cheirando mal, né? Ô, professora. Oi. E tá certo se colocar dançar? Então, essa resposta. Você coloca que ele pediu que o filho fosse buscar a sanfona e convidou a mulher para dançar. Tá? Tá bom. A pergunta 4. O que fez essa mulher mudar de ideia? No começo, lembra que ela não queria dançar com ele, porque ele já estava cheirando mal. Só que depois ela mudou de ideia e começou a dançar com o finado. E se ela dançasse com ele? Que se ela dançasse com ele viraria caveira de vez? Mas Também. Tá certo. O que mais? que ele estava caindo ossos e pedaços. Isso. Para que os ossos dele caíam. Isso, certinho. Então, ó, quando ele começou a dançar sozinho, ó a resposta aqui, ó. De repente, a mulher viu que um dedo dele estava caindo. Então, ela viu que conforme ele dançava, alguma coisa, um pedaço do corpo caía ali, né, dos ossos. E aí ela ordenou que o filho tocasse ainda mais rápido, né? Professora, pode colocar assim? Quando tá perguntando aqui o que fez a mulher mudar de ideia e dançar com o morto? Quando pediu para o filho tocar mais rápido? Pode ser assim? Ela percebeu que caía um pedaço dele, né? Tá certo. Acrescenta aí, tá bom? Entendeu? Sim. A5. À medida que o morto imitava as piruetas da mulher, o que acontecia com ele? Ele se desmontava. Se desmontava. Isso aí. Caía pedaços. Caía pedaços do seu corpo. Caía pedaços do seu corpo. Certinho. Então, ó, onde está a resposta aqui, ó? O marido animado tratava de acompanhar as piruetas da mulher, e enquanto isso, o corpo dele se desmoronava, até que só ficou a caveira pulando no chão, batendo o queixo. Então, conforme ele dançava, o corpo dele se desmoronava.
Então, uma resposta. Essas respostas são explícitas, tá? A gente só volta lá no texto e consegue localizar. Não tem nenhuma resposta implícita aqui. Professora, Oi. quando você estava falando da primeira atividade dos quadrinhos, eu não estava escutando direito, porque eu não sabia que o microfone estava desligado. E aí eu não ouvi. Vamos terminar e depois eu volto lá, tá? Pode ser? Pode? Então tá, a gente vai terminar essa atividade aqui, a correção dessas, e aí depois eu volto lá. Tá. A 6. Esse texto, Dançando com o Morto, pertence à tipologia narração. Como você classifica o seu gênero? Então, nós já comentamos aqui. É uma fábula ou um conto? Um conto. Isso, é um conto, né? Por que ele é um conto? Pois na maioria das vezes, fábulas são constituídas por animais. Isso, tá certo, mas pode acrescentar também na resposta, Karine. Por que é um conto? Quem mais respondeu? Pois ele mostra um conflito, ele é um texto curto e não apresenta moral de história. Isso, também. E tem mais que outra. Conto porque não tem animais e nem moral. Isso. E ele tem alguns elementos, não tem? É um conto porque tem personagens. Só personagem? Não. Tem mais elementos, não tem? Então, esse texto é um conto, porque ele tem uma narrativa breve, uma narrativa bem curta, um enredo breve. E ele apresenta os elementos da narrativa, a gente consegue identificar bem esses elementos aí. E um único conflito, ele só tem um problema aí para ser resolvido. Quando a gente fala conflito de narrativa, é o problema que está dentro do enredo. Se não tiver problema, não é narrativa. Tem que ter um problema para ser resolvido, um conflito, tá bom? Agora, 7. Vocês vão identificar para mim esses elementos da narrativa. Quem são as personagens? O principal, quem que é? O marido? Viúva e morto. O morto e a viúva. Isso. Então, a viúva é a personagem principal, como que chama mesmo? A boazinha, a boa da história? Protagonista. O professora não é os elementos? O marido aí, o finado, ele é visto como o antagonista. Ô, professora, eu coloquei desse jeito aqui, ó. Porque eu não separei os principais com os coisados. Eu fiz assim, ó. Como você fez? Assim, ó. Tá fazendo F. Viu, professora? Professora, eu coloquei assim. Os elementos da narrativa. Professora, você viu? Eu tenho que voltar aqui, peraí, deixa eu voltar. Eu tenho que voltar no... Vou te mostrar de novo. É o Leandro? Professora, não é os elementos Sou da eu. narrativa? O Henry, professor. Ah, o Henry. Pode mostrar, Henry. Peraí. Não deu pra ver? Eu não estou conseguindo ver. Você não quer ler? Lê como que você fez. Ô, professora, eu coloquei sim. Os elementos e não os personagens. Todos os elementos da narrativa. Ah, você colocou todos os elementos, mas você não especificou? Não separou? Não, mas eu vou separar. Aí fica mais completa a resposta. Eu coloquei todos os elementos. Enredo, personagem, narrador. Isso, mas é bom separar eles, tá?
Então, vamos voltar. Então, nós temos aí a personagem principal, a protagonista, que é a viúva, né? O antagonista, que é o finado, o marido. E o filho é um personagem secundário. O tempo da narrativa. Vamos voltar aqui ao texto. Será que é um tempo cronológico ou um tempo psicológico? Cronológico. Como que vocês sabem que é tempo cronológico? Porque teve uma parte que ela falou assim: o falecido fazia meses. Isso. Então, nós temos palavras que remetem a meses. Ó, nós temos aqui, ó, no final, só no dia seguinte, que remetem a um tempo cronológico, né? Dia, meses, horas. O espaço narrativo, onde que se passa? Onde que passa? Físico ou... Casa da viúva. Na casa da viúva, físico. Isso, é um espaço físico. Então, mais especificamente, onde? Na cozinha. Então, lá na cozinha da viúva. O narrador é um narrador que participa da história, que só está observando, ou é um narrador que, ao mesmo tempo que narra em terceira pessoa, ele se intromete em primeira? Observador. Ele observa. Ao mesmo tempo que ele narra em terceira pessoa, ele observa em primeira? Não. Não é Observador. observador, isso, certinho. Então, nós temos o narrador observador, em terceira pessoa. Onde que nós podemos encontrar o narrador observador aqui do texto? Uma frase. Mostrem para mim. Onde que tem narrador observador? Conseguem? Ó, eu vou ler para vocês aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. No quinto parágrafo, ó, ele fala assim, ó. A mulher mandou o filho buscar um espelho e entregou ao morto para que ele visse a sua cara de cadáver. Então, nós temos o narrador que está narrando aquilo que ele está vendo. Ele não está participando da história. Então, nós temos o pronome aqui, pessoal, ele, ó, que é uma das características do narrador observador, ele não está participando da história, ele está apenas narrando o que ele está vendo. E o enredo? É um enredo linear ou não linear? O que vocês acham? Professora, você pode repetir o personagem? Personagem, nós temos a personagem principal, a protagonista, que é a viúva, o antagonista, que é o marido, o finado aí, e o secundário, o filho. Professora? Oi. No enredo, eu fiz o enredo. Você fez o resumo? Eu também fiz. É para fazer o resumo. É para fazer o resumo, tá certo? Mas o enredo é um enredo linear ou não linear? Ele segue uma linha ou não tem esse começo, meio e fim? Linear? É o resumo desse texto? Ele é linear, isso mesmo. Nós percebemos um começo, um meio e um fim. No início do texto está aqui a mulher, né? Junto com o filho, contando dinheiro. Então, nós temos o quê? Uma sequência, uma linha, né? Um início, um meio e um final. Não tem um flashback de história aqui. Só tem uma sequência cronológica, tá bom?
Conseguiram fazer? Sim. Professora, eu não sabia Complemento? enredo. Oi? Eu fiz enredo. Não fez o enredo, o resumo? Não, eu esqueci de fazer. Mas dá tempo ainda de fazer, que eu vou entregar só segunda-feira, tá? O que vocês vão fazer no resumo? Aí, coisa de 5 linhas, no máximo, vocês conseguem fazer o resumo das ações. Tudo que foi acontecendo ao longo do texto, tá bom? O resumo. Ah, então é o resumo desse texto que a gente acabou de ler. Isso, o resumo do texto que acabamos de ler. Isso mesmo. Você pode repetir o narrador? O narrador, ele é observador, é em terceira pessoa. Ah, tá. Aí você pega uma frase lá do texto que comprova que ele é narrador observador, tá bom? Qualquer frase que você pegar do texto, retirar lá do texto, narrador observador. Eu retirei o quinto parágrafo, tá? Como exemplo. A pergunta 8. Minha explicação a respeito do conflito da narrativa. O conflito, quando a gente lembra assim, conflito, é a mesma coisa que na nossa vida real. Conflito é um problema. Tem que ter um problema ali na narrativa para ser resolvido. Senão, o conto perde a graça. Tem que ter um problema. Todo enredo é composto por um conflito vivido por um ou mais personagens, cujo foco principal é prender a atenção do leitor por meio de um clima de tensão que se organiza em torno dos fatos e o faz avançar. Qual que é o conflito? Qual que é o problema do texto aqui? O marido ter voltado? Isso mesmo. Alguém mais respondeu? A mulher queria o dinheiro. Ela queria o dinheiro, mas aí qual que foi o problema? E o marido voltou. Isso, o marido voltou, né? Então, o problema do conto aqui, o conflito, foi no momento que ela estava contando dinheiro e ele voltou, ele apareceu de novo aí, tá? Então, ó, aqui no começo do texto, no primeiro parágrafo, quando o marido falecido fazia meses, apareceu e veio sentar-se à mesa com eles. Então, isso aqui é o início do conflito, ó, o problema. Apareceu o problema aqui que ela tinha que resolver. Aí ela começa a resolução do conflito. Tá bom? Responderam aí? Sim. A 9. Durante o desenvolvimento da história, ocorrem várias ações das personagens. Vocês perceberam que durante toda a história da narrativa aí, várias ações vão acontecendo. Ao narrar essas ações, o enunciador as situa predominantemente em qual tempo verbal? Essas ações, os verbos, estão no presente, no momento do agora, no pretérito, que é o nosso passado, ou no futuro, que ainda vão acontecer. Pretérito? Isso. Passado. Isso mesmo. Passado. Qual passagem vocês pegaram? A viúva estava. Isso, a viúva estava, tá certo. O que mais? O que mais no tempo verbal no pretérito? Tem vários verbos aí no pretérito. Ó, a viúva estava na cozinha. Nós temos. Ó, Ali marido... também onde está, só no dia seguinte, a viúva lembrou do dinheiro do marido que ela tinha deixado em cima da mesa. Debaixo do colchão. Isso mesmo. Ó, apareceu, o marido apareceu. A mulher mandou, tá? Então, tem vários verbos aí no passado, que é aquele passado totalmente acabado, pretérito, né? Pretérito perfeito. Vocês vão aprender ainda.
A última pergunta. Será que esse texto aqui, ele, diante das falas, ele predomina a linguagem formal ou a linguagem informal? Será que o texto está escrito numa linguagem assim, totalmente culta, aquilo que a gente encontra em seminários, em palestras, ou o diálogo está mais numa linguagem formal do dia a dia das pessoas? Uma linguagem informal do dia a dia? Isso. Quem mais respondeu? Quem mais respondeu aí a linguagem? Linguagem informal, eu coloquei. Isso, certinho. Então, Eu coloquei assim, professora, informal. Os personagens estão falando em uma conversa no dia a dia. isso tá certo. Aí, a gente pode até lá procurar até no texto. Essa linguagem informal do dia a dia deles. Nós podemos aqui, ó, na última fala do filho. Uai, mãe, não era para guardar no baú tudo que fosse dele? Então, tá vendo essa linguagem bem informal do filho com a mãe? Então, a gente vê bem essa linguagem informal do dia a dia, do nosso cotidiano, tá bom? Conseguiram responder? Sim. Sim. Então, repete aquela dos quadros lá, antes de acabar a aula, por favor. Agora eu vou voltar lá. Tá. Então, ó, quem que pergunta? A Sofia. Sofia. Sofia, ó. Em relação à tipologia narração, esse aqui, você está conseguindo ver a minha tela? Não. Ah, tô. Ah, tá. Ó, esse aqui é o tema. Aqui você não vai mudar nada, tá? Então, o conteúdo vai partir do tema, da tipologia narração. Me responde, Sofia, o que você entende da tipologia narrar? O que é, para que serve? O que você entende de narração? Narrar alguma coisa. Isso, narrar é o quê? Quando você começa a contar uma história, você não está narrando? Ô, professora, Oi? o Henry falou que você não está ouvindo ele. Não estou ouvindo mesmo. Não estou ouvindo, não. Ó. É quando você conta a história? Isso. Então, a tipologia narração é quando você narra uma história fictícia aí, tá? Então, uma história contada, né, por alguém, e a sua função é narrar, tá bom? Contar uma história. Henry, você tá com o fone desligado. Tá. Sofia, agora, quais são os gêneros textuais narrativos que você conhece? Aqueles textos que a gente já estudou, que vocês já aprenderam, que contam história. Você pulou o conceito e a função. Oi? Você pulou o conceito e a função, não pulou? Não, já falei. O conceito é uma história contada por alguém, né, de forma breve, e a função é narrar, contar mesmo, relatar. Ah, tá. E quais são os exemplos de gêneros textuais narrativos? O que você aprendeu que é um texto narrativo? Um exemplo, a fábula, o conto. Lembra que vocês já aprenderam fábula e conto? Sim. E o que mais que tem de gênero textual narrativo? Romance, crônica, lenda, tá? Tá. E quais são os elementos da narrativa mesmo? Os 5? Personagem,
Isso. o enredo, Enredo. Certo. o tempo, Certo. o espaço e o narrador. Isso. Como que pode ser as personagens? Tem o personagem principal e o que mais? Secundário, Isso. E o vilão, né? O antagonista. é. E o tempo da narrativa, como que pode ser? Tempo. Cronológico, psicológico, Cronológico e psicológico, certinho. E o espaço? o espaço é onde acontece a história, né? É onde acontece a história. Pode ser físico e pode ser psicológico, né? É. E o narrador? Como que pode Narrador ser a narração? pode ser o observador. Isso. O que mais? Nossa, esqueci. Ele pode ser um narrador observador quando ele não participa da história. E quando ele participa da história, como que chama? Narrador? Narrador personagem. Isso. E quando o narrador não participa da história, mas ele sabe tudo que acontece na história? Como que chama mesmo? Nossa. Narrador? Observador. Não, não é observador, não. É o onisciente. Onisciente. Obsciente. Certinho. E o último, o enredo, Sofia? Como que pode ser? O enredo. Quando ele segue uma linha, tem o começo, o meio e o fim. Uma sequência de fatos ali. É enredo linear ou não linear? Linear? Isso. E quando o narrador ele para a história, ele volta para contar o passado de uma personagem, como que chama esse tipo de enredo? Linear ou não linear? Não linear? Isso, certinho. Muito bom. Parabéns, isso aí. Alguém tem alguma dúvida? Alguém ficou com dúvida? Não, eu não. Não? Conseguiram acompanhar bem? Sim. Quais são os Desculpa elementos? alguma coisa que é a primeira vez que eu estou fazendo. Tá? A gente espera melhorar. Alguns alunos não conseguiram entrar, não apareceu aqui a permissão, mas a gente vai melhorando, tá? Tá bom? Tá. Aí, aqueles alunos que eu não consegui, eu vou fazer direto no Zap com eles. Aí eu vou marcar outro dia, acredito que vai ser, acho que na quinta. Não, na quinta. Acho que na quinta-feira. Eu vou ver certinho, para a gente fazer a devolutiva do segundo roteiro. Tá bom? Tá. Aí esse roteiro, né, vai entregar para a diretora, aí vai ficar com os professores. Isso, vocês vão entregar segunda-feira e depois nós vamos buscar lá na escola para fazer as notas, tá? Para fazer as médias do segundo bimestre. Pessoal, Pelo aplicativo do Google Maps, Oi? todos os professores vão corrigir pelo aplicativo do Google Maps. Alguns sim, aqueles que se sentirem mais preparados, estão aprendendo, sim. A gente está aprendendo. A Milena, pode falar, Milena. pessoal, eu já postei o quarto roteiro lá de língua portuguesa, tá? Para vocês fazerem, como tem que entregar a segunda, então vocês já vão fazendo. Aí a gente já vê para a professora corrigir, né? Como ela está colocando aí para vocês, e é o que ela acabou de falar. A gente está aprendendo, né? Usar essa outra ferramenta. A gente não sabia também, né?
Então, nós estamos aprendendo. A gente vai devagarzinho, mas vai aprendendo. O roteiro, então, já está lá. Tem outros roteiros também de outras disciplinas que eu já postei lá para vocês. Eu acabei de subir esses roteiros lá no nosso Drive. Então, vocês, por favor. E aí, sempre de forma organizada, né? Para vocês fazerem. Estruturem, coloca lá quarto roteiro de língua portuguesa, lembra de colocar o nome, e depois na hora de levar lá na escola, levar ele grampeadinho. Se não tem grampeador, tem lá na escola, na hora que vocês vão lá deixar, tá? Então, nós vamos estar agendando com vocês para segunda-feira entregar os roteiros. Então, não deixa de fazer, não deixa acumular. Se tiver alguma dúvida, perguntem. Vai lá no grupo do WhatsApp, pergunta, tá? Lembra de respeitar os horários, só eu peço para vocês, né? Que a gente pergunte lá das 7 às 4 da tarde, que é o horário de funcionamento e de trabalho lá da nossa escola, tá bom? A Denise, adorei a aula, né? Uma pena que muitos não conseguiram entrar, mas ficou bom, né, gente? Eu gostei, porque ela foi explicando e aí vocês tiveram a oportunidade de corrigir e ver o que acertou, o que errou, o que está precisando estudar mais um pouquinho. Eu também gostei. Pena que eu não sei, Milena, não apareceu mais aqui para permissão, para permitir a entrada. Nem da Glauce não apareceu. Não. Quem não acabou de fazer as atividades do roteiro? Quem não acabou de fazer tudo? Precisa entregar até segunda, até o quarto, que os professores vão estar corrigindo com vocês. Então, tem que ir fazendo, não pode bobear, tá? Ô, Denise, nem quando você para a apresentação? Não, aquela hora eu voltei também não. Não. Mandei de novo o link para alguns no particular, mas